Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui pela primeira vez pelo IGTV. Vamos ver como é que funciona isso, né? E a ideia é trazer um pouco de algumas discussões, justamente falando sobre o momento de ansiedade que a gente vive, né? Eu tenho colocado algumas situações, seja por posts ou seja pelos stories, falando sobre esse momento de ansiedade, planejamento, momento de retrospectiva, né? Isso fica muito chavão, mas é uma verdade. Isso vai nos consumir, isso vai estar conosco pro resto da nossa vida. Afinal de contas, nós temos ciclos e temos que entender esses ciclos. A ideia desse IGTV aqui é trazer um pouco à tona alguns pontos para ver se dá ressonância com você que me assiste e acompanha e levar mais alguns insights e reflexões sobre esse momento. Essa é a ideia do nosso bate-papo. Eu tenho visto nós falarmos que a modernidade tem sido extremamente avassaladora nos nossos dias. O sentimento de pressão, ansiedade, de que 2019 foi um tempo super pesado, de grandes aprendizados, mas a custos muito altos, nos traz a refletir. O que são esses tempos modernos para nós? Será que então nós estamos com tempos modernos, tão modernos assim? Ou nós não estamos conseguindo acompanhar a questão da evolução das gerações, assim como também o grande desafio de entender os ciclos da nossa vida e tornar ela um pouco mais leve? Eu entendo que nós temos uma dificuldade muito grande em três principais pilares, que é o pensar, o sentir e o agir. Nós ultimamente, com o avanço da tecnologia também, com tanta informação que nós estamos usando o pensar muito forte e estamos agindo conforme ele. Por outro lado, nós estamos ignorando o sentir e não estamos conectando essas três coisas de uma forma coerente. Estamos vivendo de uma forma atropelada, onde a rotina nos leva a cada dia mais estarmos cansados e estarmos ainda sentindo falta de alguma coisa. Nós temos que entender que o estresse é algo natural do nosso cérebro, né? Quando a gente fala o cérebro frontal, o límbico, ele foi constituído e ele evoluiu de tal forma, ou não evoluiu tanto no passar dos tempos, mas ele nos conduz a ter um estado de alerta permanente. E com isso, esse estado de alerta permanente nos leva, nós não entendemos ele, nós não estamos realmente emocionalmente preparados para entendê-lo, porque ainda é aquela situação, eu tenho que estar alerta, eu posso fugir de alguma coisa, pode chegar um predador, pode chegar alguma situação onde eu tenho que correr. Então, nesse sentido, o estresse é algo natural que nós temos que aprender a administrar e entender como fazer isso de uma forma saudável para nós e de uma forma onde a gente não se machuque tanto, não sinta tanta ansiedade e possa trabalhar a criatividade de uma forma muito melhor do que hoje nós estamos lidando. Eu sempre vou puxar essa questão do protagonismo da nossa história. É muito importante nós entendermos em que momento nós estamos. Quem está escrevendo o livro da sua vida, da sua história? É você mesmo? Ou você fica muito na expectativa de que os outros construam junto com você e automaticamente você não sai da primeira, da segunda página, justamente por uma série de conflitos e não saber para onde vai? Eu acredito muito que cada um tem uma linda história. Eu coloquei uma apresentação minha que é a história de um alguém.
que ela permite que cada um conheça, na verdade, quando colocado numa linha do tempo, o quão rico é a história de cada um. E a história de cada um, sem dúvida, ela importa muito. Outros fatores que estão nos atropelando é medo e preocupação. Na verdade, o medo, ele nos impede de ir para a vida, né? Ao mesmo tempo que ele nos ajuda a dar passos que nos trazem certo conforto, certa segurança, ou nos impedem de fazer algumas coisas doidas, né? A abusar de limites, quando em exagero, o medo e a preocupação realmente eles nos deixam, eles nos roubam a vida e os nossos momentos, né, do presente. Então a ansiedade, a questão dos medos, a questão de como eu administrar tudo isso ao mesmo tempo, sem dúvida é algo que quanto mais pessoas eu converso, mais se tornam verdades. Isso porque todo mundo tem falado de uma forma constante, muito pesada sobre, poxa, isso tudo está acontecendo e eu estou com uma autocrítica muito pesada e muita insegurança. Automaticamente eu não estou vivendo plenamente, eu não estou tendo uma tranquilidade na minha vida onde eu consigo equilibrar os diversos pratos que existem. Mas na verdade eles nunca deixaram de existir. Na vida nós sempre tivemos vários pratos para equilibrar, né? Ou várias bolas do malabares. E ela sempre existiu. Agora, existe hoje uma questão da digitalização, da velocidade, das informações, que nós ainda não entendemos bem como jogar esse jogo, né? Como jogar esse jogo atual da vida, e entender que a vida é feita, de novo, reforçando, de ciclos. E esses ciclos são importantes nós respeitarmos e entendermos e estarmos de bem com eles para que a gente possa passar de uma forma mais tranquila. Por isso que eu falo muito de atenção plena ou mindfulness como uma das formas de você trabalhar essa questão da ansiedade, de estar preso ao passado e também preso ao futuro, né? Viver o presente, ele nos ajuda muito a entender qual o nosso lugar no mundo na construção dessa nossa história. Poxa, Fábio, mas você falou que, pô, se a ansiedade de passado e futuro, elas não são positivas, por que então você está falando sobre reflexões e planejamento? Porque sem dúvida a reflexão, o planejamento, ele vai te ajudar a tirar a parte dessa ansiedade, que é entender, não viver no passado, mas aprender com ele. E não viver do futuro, mas sim direcionar os seus esforços para saber para onde você vai. Aquela frase de Sêneca fala, né? Nenhum vento é favorável para aqueles que não sabem para onde ir. Quer dizer, você pode ter ferramentas, pode ter vento, mas, poxa, para onde você vai? Você pode ter tudo favorável, mas você não tem a intencionalidade, o desejo e o foco aonde você quer chegar. E aí sim, suas decisões do presente vão te ajudar a chegar nesse lugar que é o futuro, que é a sua história. Lembra que a história ela tem um começo, meio e fim. Nossa vida não é diferente, nós iniciamos de um começo, estamos desenhando esse enredo, estamos construindo esse enredo e vamos caminhar inevitavelmente para um fim. E qual o seu legado? O que você deixa dentro desse entendimento dessa vida tumultuada, moderna, assim, se a gente chama, dentro da sua história e daqueles que estão à sua volta? A ideia é refletir e novamente perguntar: quem está escrevendo o seu legado? Quem está escrevendo a sua história? Não deixe de comentar, acho que esse formato é bacana, é novo. Tá eu e o Max aqui, né, Max? Daqui uns dias vocês conhecem o Max e conhecem um pouquinho da história do Max e da história dele e como que ele se juntou à nossa história, né? Vida é feita de histórias. Não deixe de comentar o que você achou, quais reflexões vieram a você. A ideia ainda não é trazer respostas, e sim trazer reflexões para essa empatia, para esse entendimento, para entender como é que você captou também esse momento que a gente passa. Valeu? Grande abraço, valeu pela primeira experiência aqui com vocês. Espero que tenha agradado. Se não, que tenha refletido. Um abraço.